A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero primeiramente agradecer o convite da missionária que me convidou para trazer uma mensagem sobre Neemias, Missionária Regina. Você que tem Bíblia, abre comigo a sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo de número 4, o versículo é o número 6. Tá? Diz assim no texto: Por fim, o muro foi reconstruído até metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Você que está na live, vai comentando se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo ok, tá? Neemias, ele era copeiro do rei, a história é conhecida, e ele, quando recebe a visita de Anani, é interessante que a primeira pergunta que ele faz acerca do povo de Israel, acerca do seu povo, era se primeiro o povo estava bem, depois se a estrutura física da cidade estava bem. Veja que a primeira preocupação dele é com pessoas, depois com as coisas. E à medida que ele vai reconstruindo a sua trajetória, o seu ministério, onde ele vai retomando, ou iniciando o propósito de Deus, ele chega na cidade, e quando ele chega na cidade, ele percebe a destruição, e ele dá a volta na cidade e percebe a ruína que estava ali. E ele começa dali em diante traçar estratégias de como reconstruir. Agora, olha no capítulo de número 2, o que acontece. Capítulo de número 2, o versículo é o número 18, diz assim: Então contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim. Ele relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: Sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas, verso 19, quando Sabalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam dos nossos planos, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: O que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Veja que quando Neemias ele conversa com o rei, ele apresenta a sua carta, ele apresenta o seu projeto, ele apresenta os seus planos, o seu propósito, ele apresenta a estrutura que ele recebeu do rei, de onde ele viera, e para construir ou reedificar os muros, levantar os muros, ele notifica o povo se anima. Porque ele fala, o que passa na mente do povo é: a nossa identidade vai ser restaurada, a nossa segurança vai ser retomada, a nossa estrutura espiritual vai ser retomada, porque a gente vai ter um local para habitar, um local para adorar ao Senhor, um local para oferecer sacrifícios, um local para reunir, um local onde a gente pode apresentar a história, a identidade do povo de Deus ali. Mas quando Sabalate, Tobias e Gesem souberam, eles começaram a ridicularizar. Como é que vocês vão reconstruir isso? Mas vocês nem sabem se vai dar certo. Olha o nível de destruição que está acontecendo. Olha o nível de entulhos que essa cidade ficou. Olha o nível de muros de pedras derribadas e queimadas que estão aqui. Não tem nenhuma coluna em pé. Mas olha a resposta. Verso 20. Eu lhes respondi:
o Deus dos céus nos dará êxito, nos dará sucesso, nos dará realizações nesse projeto. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, falando para Sanbalate, Tobias e Gesem, vocês não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico em Jerusalém. Ou seja, quando falaram para eles, você não vai conseguir, é ridículo reconstruir isso, tem nem sentido. Aí Neemias responde: quem são vocês? Qual que é a história de vocês? Qual que é o histórico de vocês nessa cidade? O que vocês conhecem daqui? Que direito legal que vocês têm para falar sobre isso daqui? Ou seja, todas as vezes que Deus te dá um projeto, que te dá um propósito, que te dá um plano para fazer no reino de Deus, que alguém se levantar, geralmente, essa pessoa não construiu nada, não tem histórico nenhum, essa pessoa não tem direito legal de nada. Ou seja, são pessoas que não construíram nada, mas que querem parar aquilo que está sendo construído, que está sendo reedificado. É alguém que zomba da sua família que Deus está restaurando, mas nunca participou dela. É alguém que está zombando do seu ministério que está sendo levantado, mas nunca te ajudou em nada. E para essas pessoas, para esse Sanbalate, Tobias e Gesem, a pergunta é simples: que direito legal vocês têm? Que história vocês têm aqui? Que identidade vocês têm aqui? E o tempo se passa, e no capítulo 3, olha como diz o texto: então o sumo sacerdote Elisabe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas, e eles a consagraram, e colocaram a porta no seu devido lugar, e reconstruíram o muro até a torre de Sem, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles. Mais adiante estava Zacur, filho de Inri. Olha que interessante. Quando ele levanta um projeto para reconstruir, a primeira autoridade que toma frente para reconstruir, que chama para reconstruir, é o sacerdote. Ou seja, nenhuma construção ou reconstrução pode começar, pode ter início, pode ter o seu start sem uma autorização sacerdotal. E aqui eu não falo só de pastores. O líder de família, o líder da empresa, o líder da sociedade, todo líder sacerdotal que é responsável por ministrar sua vida, por te ensinar, te instruir na palavra, por abençoar a sua vida, que exerce sacerdócio sobre você, seja na sua igreja o seu pastor, seja no seu lar o seu esposo, ou sua esposa, quem quer que seja, o seu líder sacerdotal tem que tomar partido. Vamos reconstruir, vamos levantar, vamos nos reunir. Quem são os outros sacerdotes? Vamos nos reunir as autoridades, vamos buscar, vamos levantar. E olha o que diz o texto: começar a reconstruir a porta das ovelhas. Porque ovelha fala de relacionamento, fala de pessoas. Porque toda reconstrução vai começar primeiro pela parte de relacionamento, reconstrução na família, nas amizades, nas relações ministeriais, nas relações empresariais, nas relações sociais, nas relações educacionais. Todos os níveis de relacionamento vão começar a ser restaurados. O tempo vai passando, aí a gente chega aqui no capítulo 4. Eu estou correndo, tá? Porque o capítulo 4 é o que eu quero desenvolver um pouco mais com os irmãos. No capítulo 4, olha como inicia o texto. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ou seja,
ele não viu. Contaram para ele. E só a notícia de que o muro estava sendo reconstruído já deixou ele irritado. Porque com os nossos inimigos, com aqueles que não gostam muito da gente, né? É assim, eles não viram. Mas a notícia de que está dando certo irrita eles. Bruno, por que isso? Tomás de Aquino tem uma frase que é interessante, que ele diz que inveja é a tristeza que alguém sente pela felicidade alheia. Ou seja, a inveja de Sambalate em ver que o projeto dos judeus, o projeto de Neemias estava dando certo, irritou ele. Não só irritou, como a continuação, indignou-se e zombou dos judeus. Porque funciona assim, quando alguém não constrói nada, quando alguém está estacionado na vida, só olhando e desejando a tragédia de outros, desejando que o ministério não flua, que a família não flua, que as finanças não fluam, que a empresa não flua, que nada rompa em crescimento, ele tem 3 estágios quando vê o seu sucesso. Primeiro, ele fica irritado. Segundo, a indignação é tanta, toma tão grandemente o coração dele, que ele começa a zombar. Aí, olha o versículo 2. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército de samaritanos: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Olha o primeiro ponto. Ele não viu a reconstrução do muro, o processo. Ele não viu a estratégia, ele não viu o projeto. Ele só soube da notícia. E quando ele soube da notícia, ele reuniu o povo e falou assim: esses judeus são fracos. Mas por que ele diz? Porque a referência que ele tem é da cidade destruída. É da cidade que foi tomada pela Babilônia e foi deixada aos pedaços, às pintaíbas. E é por conta disso que ele chama o judeu de fraco. Porque quem só conhece o período de destruição julga você por esse período de fraco, de caído, né? Mas o processo nesse período de fortalecimento, de restauração, de te erguer, de te fazer subir, de te expandir, ninguém vê. Mas eles estão te julgando sem ver. Só souberam da notícia. Agora, imaginam, isso ele ainda falando, versículo 2. Imaginam que serão capazes de construir um muro em um só dia porque ofereceram alguns sacrifícios. Ou seja, não só estão zombando da força, como também do culto. Como é que está como é que está a situação? Tudo aos cacos. Olha lá, não reage, mas ainda está indo na igreja adorar. Por que está indo lá? Por que está indo pregar? Por que está indo cantar? Por que está indo liderar? Por que está indo discipular? Porque quem não tem como edificar, só tem como zombar. E só tem 2 formas que eles conseguem te zombar: a sua força e o seu nível de culto. Olha a continuação. Penso que pode fazer alguma coisa com essas pedras queimadas que tirar do mundo de entulho? Ou seja, além de zombar da sua força, além de zombar do seu culto, também zomba do seu propósito. Quem pensa que vai restaurar isso daí? Isso daí não tem mais jeito não. Isso daí, já acabou, já. Bola pra frente. Agora, olha o versículo 3. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa para subir lá e esse muro de pedra desaba. Olha o nível da zombaria. Basta um animalzinho subir lá que acaba. Isso aqui é fogo de palha, rapidinho passa. Só passar um ventinho que acabou, você não vai mais falar disso aí não. Isso aí, é coisa passageira, é nuvem passageira, daqui a pouco vai embora. Olha o versículo 4. Então orei. Olha o tipo de oração. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados.
Eles estavam até o capítulo 4 todos sendo ridicularizados. E a oração era: dá-nos força, nos ajuda. Agora aqui a oração é: Senhor, estamos sendo ridicularizados. O projeto é do Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Esse povo aí não é do Senhor? Ah, pois, estão ridicularizando a gente. E aí, o que o Senhor vai fazer com isso? Oração: que essa zombaria recaia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores a sua culpa, não apague seu pecado, pois provocaram a sua ira diante dos construtores. Olha a oração de indignação. A oração era: Senhor, eles estão zombando da gente. Pelo contrário, estão zombando do Senhor. Ó, Senhor, que essa zombaria recaia sobre eles, sobre a cabeça deles. Que os pecados deles não venham a ser encobertos, que não venham a ser esquecidos. Muito pelo contrário, que a culpa deles não venha a ser ignorada, porque eles provocaram a ira do Senhor diante dos seus construtores. Porque foi o Senhor que levantou eles aqui. Olha o nível de oração deles. Aí olha o versículo 6. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Isso daqui é impressionante. Porque, veja, a zombaria era: eles estão cultuando aí, mas só porque eles cultuaram, oferecendo sacrifício para reconstruir o muro em um só dia? Versículo 6. Pois o muro foi reconstruído até a metade. Oh, glória. Porque quando alguém está te criticando sem ver o seu projeto, ele nem imagina que o tempo que ele gasta tecendo críticas, tecendo julgamento, você está nem prestando atenção, porque você está gastando seu tempo construindo, projetando, orando. Senhor, estou ridicularizando, mas a gente não vai parar, porque o construtor é do Senhor, a obra é do Senhor. Por fim, na metade da sua altura total, já na metade, no fim do dia eles reconstruíram até a metade. Está falando de destaque, porque aí começaram a perceber: olha, o projeto lá não é tão falho como eu achei que era, não. Mas será que vai? Agora, por que ele cresceu até a metade? Porque quando Neemias terminou a oração, porque a estratégia de Neemias em todo o processo era: tá falando? Vamos orar. Vamos orar. Quando terminou a oração, o povo se encheu de entusiasmo. Porque toda oração que não gera entusiasmo é uma oração falha. Porque não tem como você orar a Deus diante do projeto que é de Deus, de um propósito que é de Deus, que foi Deus que revelou, que foi Deus que deu a planta, e você não se entusiasmar nisso, alguma coisa está errada. Porque se o projeto é de Deus, quando você ora: Deus, o projeto é do Senhor, a obra é do Senhor, o propósito é do Senhor, é tudo voltado para o Senhor, para o reino do Senhor, para a igreja do Senhor, para a família do Senhor, você se enche da alegria do Senhor. Você se entusiasma tanto que você acelera o processo de produção na obra do Senhor. Agora, olha o versículo 7. No entanto, quando Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, souberam que... Se você quiser, se até destaca, porque isso aqui, gente, ó... Quando souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam fechadas, encheram-se de ira. Por que é que encheram de ira? Porque a obra estava avançando. Eles não estavam vendo, mas a obra estava avançando. Estavam criticando, mas a obra estava avançando. Estavam tecendo julgamento, a obra estava avançando. Estavam condenando a obra, mas a obra estava avançando. Estavam amaldiçoando a obra, mas a obra estava avançando. Não só estava avançando, como estava tampando as brechas.
A ira deles foi porque as brechas estavam tampadas. Estavam sendo tampadas. Porque mais do que construir muro, é necessário que se tampe as brechas. Bruno, por quê? Porque o diabo nunca vai encarar a porta. Porque a porta sempre está falando de Cristo. A porta sempre vai estar apontando para Cristo e o Espírito Santo. E toda vez que o diabo quiser entrar pela porta, ele não vai conseguir porque ele vai esbarrar em Cristo. Então o único acesso que eles têm é a brecha. E quando você fecha a brecha, provoca a ira, porque ela não tem mais como eles se infiltrar na pequenez. Olha, estava fraco, mas não é que o bicho tem uma levantada, rapaz? Ele estava fraquinho na oração, mas o cara tá orando muito. Ele estava falhando no jejum, mas resolveu o jejum. Ele estava capengando na palavra, mas deu uma melhorada na palavra. Quando você vai tampando as brechas, você já não tem mais nenhum nível de pequenez, porque eles consigam se infiltrar para destruir a obra. E aí eles provocam ira. E olha o versículo 8. Eles planejavam vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão. Porque essa é a única estratégia dele. Te encarar e causar confusão. Quando ele consegue isso, ele para o propósito de Deus. Vamos dar seguimento. Versículo 9. Mas nós... Olha a estratégia. Mas nós oramos a Deus e colocamos guarda na cidade de dia e de noite para nos proteger. Eles não só oraram, mas tiveram atitude. Eles não tiveram atitude sem orar. Oraram e tiveram atitude. Porque é muito fácil eu orar a Deus e pedir para que Deus faça alguma coisa. Mas tem coisas que Deus ele não vai fazer em função da minha responsabilidade. Porque tem coisas que eu tenho que fazer e não Deus. É por isso que eu oro a Deus e faço. Eu oro para que Deus faça, mas eu tenho que ser vigilante. Eu oro para que Deus me livre da tentação, mas sou eu que tenho que correr dela. Eu oro a Deus para que Deus me instrua na palavra dele, mas sou eu que tenho que abrir a Bíblia e ler. Sou eu quem oro para Deus me aperfeiçoar no louvor, mas eu que tenho que colocar o CD e ensaiar, ou um instrumento tocar. Eu oro para que Deus edifique a minha família, mas sou eu quem tem que trazer para a mesa. Porque, veja, eu não posso orar e esperar que Deus faça tudo, inclusive aquilo que eu tenho que fazer, porque Deus não vai fazer. Pode fazer sua campanha de não sei quantos dias, seu jejum de não sei quantas horas ou dias, mas Deus ele nunca vai fazer aquilo que é para você fazer. Nunca. Porque o que está no campo dele fazer é aquilo que foge do seu campo de fazer. Aquilo que é possível para você fazer, Deus ele não faz. Mas aquilo que foge da sua linha de controle de ação, Deus ele entra. Quem está entendendo até aqui? Gente, minha mente está explodindo aqui, você não tem noção. Bruno, por que isso? Porque, veja, Deus poderia fazer tudo. Tudo. Deus ele poderia mandar anjos para construir essa cidade. Deus poderia mandar os anjos para pregar o evangelho mais para frente. Deus poderia fazer tudo sozinho. Ou com os anjos. Mas ele quis. Não é que ele precisava. Ele quis que a gente participasse. Não de forma passiva, de forma ativa. E essa atividade está conectada com a minha oração. Porque toda oração na Bíblia, ela está conectada a uma ação. Toda. E aqui não é diferente. Planejavam se levantar contra ele, planejavam
parar o projeto lutando, causando confusão, a primeira atitude foram orar. Na segunda, tiveram o comando de ação. Vamos levantar a guarda de dia e de noite. Vamos cercar isso aqui, ó. Vamos. Tá entendendo? Porque não basta você orar para Deus proteger sua família se você não tiver atitude de estabelecer princípios de segurança. Não, é porque eu estou orando para Deus proteger o meu filho disso, daquilo. Se você não levantar princípios de vigilância, a sua oração vai estar fadada ao erro, à falha. Porque toda oração que ela não tem o comando de ação, ela costuma ser falha. Vamos dar seguimento. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados. Ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir os muros sozinhos. Enquanto isso, os nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Gente, olha isso daqui. Porque qual que era a proposta do povo inimigo? Eles não vão nem se dar conta, vão nem imaginar. Quando eles foram pensar no que está acontecendo, já acabou tudo. Vamos entrar, vamos se infiltrar, vamos destruir tudo. Versículo 12. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram por diversas vezes, porque Deus sempre vai ter alguma resposta. Deus sempre vai ter alguém dele do lado dos seus inimigos, para frustrar os planos dos seus inimigos. Bruno, estou se levantando contra mim. Tenha certeza que tem alguém lá de Deus intercedendo por você. Bruno, estão tramando alguma coisa, não sei o que é. Relaxa, Deus vai revelar. Ou para alguém, ou para você em espírito em oração, ou alguém vai vir te contar alguma coisa. Deus vai revelar de alguma forma. Porque nada fica oculto dos filhos de Deus. Versículo 12. Dando continuidade aqui, ó. Eles nos avisaram por diversas vezes. O projeto era, o plano era que ninguém soubesse. Mas alguém ouviu e começou a falar. Eles virão de todas as partes. Eu vou parar no versículo 14, tá? Mas, ó. Eles virão de todas as direções, de todas as partes e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das paredes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Ou seja, até nas partes que ninguém dá importância, vamos colocar guarda ali. Não, Bruno, mas a gente tem que colocar onde está mais exposto. Não, mas tem que colocar ali, onde tem menos, onde está mais escondido. Aquelas áreas que ninguém presta atenção. Vamos ter vigilância ali. Não só naquelas que estão mais expostas, aquela que ninguém vê. Aquela que às vezes nem a gente vê direito. Porque ali também é o local propício do inimigo se infiltrar. Então, vamos preencher todos os lugares de guardas. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Olha a organização da guarda com famílias. Porque o projeto de Deus nunca é desvinculado de família. Nunca, nunca, nunca. Aqui está falando assim, olha, vão vir de todas as... Vamos equipar as famílias. Vamos dar armamento. Vamos dar estratégia. Vamos pegar a família que está nas partes mais escondidas, vamos armar eles. A que está mais expostas também. Bruno, quais são as áreas que são os pilares da sociedade? Educação, a fé. Porque sem essas coisas, a família é destruída. Então, a estratégia dele foi: vamos armar a família, vamos colocar a família lá. Versículo 14.
E aqui eu paro, tá? Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Primeira coisa, não temos seu inimigo. Porque olha até onde você chegou. Falaram que não é nem sair dos entulhos, você já está na metade do muro. Por que você vai ter medo do inimigo? Não tem nem porquê. Ó, não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor. Que nos momentos de lutas, de pressão, a gente esquece do Senhor. A gente olha para o inimigo e esquece do Senhor. Só que aqui, olha a instrução dele. Não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor. Porque Ele é quem se responsabiliza. É Ele quem vai lutar por vocês. É Ele quem vai guardar vocês. É Ele quem vai sustentar o projeto que Ele colocou na mão de vocês. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, esposas e lares. Eu vou parar nesse versículo aqui. Olha a instrução dele. Não tenha medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, porque Ele é grande e temível. Seu Deus não é um Deus qualquerzinho aí não. Ele é grande, temível. Ele pode acabar com eles. Não precisa ter medo dos seus inimigos. Se tiver que lutar, lutem. Não pelas coisas. No sentido de que se tiver que priorizar alguma coisa, que não sejam as coisas materiais, mas que sejam as pessoas. Irmãos, filhos, filhas, esposas, lares. Porque é aí que se constitui a igreja de Deus. Com as pessoas e não com as coisas. Porque quando você protege as pessoas, você está protegendo o maior patrimônio que você pode ter. Quando você restaura pessoas, você vai estar propício a ter restauração de coisas. Porque antes de que se conquiste as coisas, primeiro tem que ser conquistado pessoas. Você está entendendo até aqui? Que, veja, todo o projeto de Neemias, embora ele esteja materialmente bem exposto, no sentido de que é os muros, é a cidade, é a estrutura, o foco de Neemias, a preocupação de Neemias são as pessoas, o muro para as pessoas, a cidade para as pessoas, a identidade das pessoas, o culto das pessoas, a longevidade da família, a longevidade dos lares, a vitalidade de Deus nos lares, a vitalidade de Deus nas congregações. O coração de Neemias na cidade estava nas pessoas e não nas coisas. As coisas eram os meios pelos quais as pessoas estavam construindo. Porque quando o seu coração é alcançar pessoas, as coisas vão se desenvolvendo naturalmente. Quando o projeto que Deus colocou na sua vida é para alcançar pessoas, as coisas, os materiais, as estruturas físicas vão se desenvolvendo naturalmente. Porque o coração de um vai se movendo ali, o coração de outro vai se movendo aqui, Deus vai tocando ali, vai movendo aqui, e vai trazendo recursos, e vai trazendo mão de obra, e vai... Mas quando o seu coração está voltado para as coisas, você não consegue mover pessoas. Bruno, e o que você quer deixar para a gente de meditação? Com base em Neemias, no capítulo 6, o capítulo 4, perdão, e versículo 6. Que se na sua vida, nessa sua trajetória, no seu propósito, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios, você já chegou na metade da sua trajetória, não para. Porque tem pessoas que vão ser alcançadas. Mas estão zumbando, ora e coloca a guarda. Porque já chegou no limite.
E quando já chega na metade, no limite não, perdão, na metade, significa que alguém está vendo, ela tem um destaque, está chamando a atenção. Então aí que vem as pressões, as perseguições, aí que vem as lutas, os embates, aí que vem as zombarias, mas é porque já chegou um nível de destaque. Alguém já está percebendo que o projeto que Deus colocou na sua vida, no seu coração, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, onde quer que seja, já não é mais um zero, já é alguma coisa. E se você parar, tem um grande projeto que você está deixando de lado. Um projeto que não nasceu no seu coração, nasceu no coração de Deus, que passou pelo seu coração e que Ele te deu meios para você construir. Então, a mensagem que eu quero deixar com os irmãos é: não para. Mesmo em a perseguição, luta, em todos os campos, não para. Porque Deus sempre vai ter alguém para te ajudar, para te edificar, para te fortalecer, para cuidar de você, que vai estar junto com você, que vai orar com você, que vai fazer guarda com você, que vai sustentar as suas forças, a sua vitalidade. Não desista do projeto que Deus colocou no seu coração. Porque ainda que você veja só algumas pedras queimadas, Deus está já enxergando uma grande cidade restaurada. Ainda que você veja algumas pessoas, meio que Deus está vendo grandes homens e mulheres, grandes pastores, líderes, missionários, pregadores, cantores, tocadores, discipuladores, gente de sucesso na obra de Deus. Ainda que você veja algumas famílias meio que não para, porque Deus está vendo uma grande família liderando grandes ministérios, grandes obras, grandes jornadas. Não para, porque se já chegou na metade, significa que já saiu do zero. Isso quer dizer muita coisa. Significa que não é um fracasso. Significa que Deus está no meio. Em meio a tantas dificuldades, Ele está fortalecendo para chegar num grande propósito que Ele já estabeleceu antes da fundação do mundo. Amém? Essa é a palavra que moveu o meu coração para trazer para os irmãos hoje. Espero que os irmãos tenham sido edificados. Amém? Quero aqui mais uma vez agradecer a missionária Regina pelo convite, pela oportunidade. Vou lembrar de deixar salvo para os irmãos que não viram agora verem depois, ou verem novamente com mais calma, tá bom? E quero agradecer muito aos irmãos, amém?